Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, terça-feira, 29 de setembro, festa dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. No Evangelho de hoje, há um versículo que evidencia a missão dos anjos. Jesus fala para Natanael: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta passagem tem como base o livro do Gênesis, no capítulo 28, que retrata o sonho de Jacó. Jacó sonha com uma escada que está sobre a terra e o seu topo atinge o céu. E Jacó vê anjos descendo e subindo, descendo e subindo. Na verdade, os anjos são como que pontífices, porém, o pontífice por excelência é Jesus Cristo. É Ele a verdadeira escada que faz com que nós cheguemos ao céu. Ele se encarnou, tocou a terra e ao mesmo tempo ele sobe. Ele desce para que nós subamos. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é interessante que Jesus, como sumo e eterno sacerdote, aquele que é o pontífice, a ponte, aquele que nos une a Deus, tem como auxiliares os mensageiros, ou seja, os anjos de Deus subindo e descendo. Os anjos ajudam, auxiliam ao nosso Deus. Na verdade, o dia 29 de setembro se costumava celebrar apenas a festa do arcanjo Miguel, que no século V, neste dia 29 de setembro, foi dedicada uma igreja ao arcanjo Miguel. E apenas se celebrava neste dia 29 de setembro este arcanjo. Depois da reforma de Paulo VI, litúrgica, acrescentaram-se os dois arcanjos, a saber, tanto o Gabriel como também Rafael. E hoje se celebra os três num só dia. Daremos maior ênfase hoje à figura do arcanjo São Miguel, justamente porque o seu culto é mais conhecido, é mais espalhado. Miguel é um nome hebraico que significa quem é como Deus. Ele também é chamado o príncipe da milícia celeste e também o protetor particular do povo hebreu. É o anjo que lutou contra Satanás e os seus anjos. Gabriel significa força de Deus. Gabriel é o anjo da encarnação. Foi Gabriel que anunciou a Zacarias que a sua mulher Isabel daria à luz a um filho, João Batista. Como também foi o anjo Gabriel que anunciou à Virgem Maria que ela daria à luz a um filho, Yeshua, ou seja, Jesus. Rafael significa Deus curou. É o acompanhante do jovem Tobias em sua viagem. Falemos mais sobre o arcanjo Miguel. Diante da exclamação de Lúcifer, que quer ser Deus, Lúcifer é o anjo de luz. Lúcifer significa aquele que porta a luz, que se tornou um anjo rebelde, se tornou um anjo das trevas. Então, diante da exclamação de Lúcifer, que queria ser Deus, São Miguel grita: quem como Deus? Quem é como Deus? Ninguém, senão Ele. Só Deus é Deus.
E a batalha terminou como deveria terminar. Só Deus é Deus. E Lúcifer foi precipitado no inferno. Foi expulso, como diz o livro do Apocalipse, foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Foi expulso para a terra e os seus anjos também foram expulsos com ele. E desde então, o gênero humano tem sido perseguido pelas forças hostis de Satanás e os seus anjos. E a decisão de Deus, nosso Pai, de enviar o seu Filho único para a terra, para que assim nos salvasse do poder tirânico de Satanás, frustrou os planos do anjo das trevas de acabar com a humanidade. Porém, ele não cessou de lutar contra nós. O demônio continua ao nosso redor como um leão a rugir, como diz São Pedro, resisti-lhe firmes na fé. Lúcifer, ou Satanás, ou o grande dragão, ou a serpente, venceu uma batalha no jardim do Éden. A serpente, o mais astuto dos animais, que na verdade é Lúcifer, se aproxima da mulher primeiramente para seduzi-la e vai se utilizar de um recurso muito sutil para fazer com que os nossos primeiros pais caiam. Qual era o objetivo de Lúcifer? Ser como Deus. Quando a serpente tenta a nossa primeira mãe Eva no paraíso, como também o nosso pai, o que é que a serpente fala para os nossos primeiros pais? Se comeres do fruto, sereis como Deus. Ou seja, a mesma tentação, a mesma busca de Lúcifer para ser Deus, também quis que o homem tivesse essa mesma tentação, essa mesma busca de ser como Deus. Infelizmente, vamos perceber que os nossos primeiros pais caíram, deram ouvido às súplicas, às astúcias da serpente. Ele seduziu a mulher e o homem para que se separassem de Deus. O grande dragão fez isso com os nossos primeiros pais. Foi a tentação da sabedoria, na verdade da falsa sabedoria. Se comeres do fruto, sereis versados no conhecimento do bem e do mal. Foi a grande tentação dessa falsa sabedoria, porque a verdadeira sabedoria consiste em saber quem realmente é Deus e qual é a sua vontade. Se quereis, podeis ser deuses. Foi a grande tentação dos nossos primeiros pais. E qual é a forma de ser Deus hoje? Nós poderíamos perguntar. É o relativismo. O relativismo é o grande pecado da soberba. No relativismo, tu decides por ti mesmo o que é certo e o que é errado. No relativismo, não se tem uma força superior além de mim que eu considere. No relativismo, não há uma verdade absoluta. No relativismo, não há um Deus absoluto. No relativismo, eu decido o que é certo e o que é errado. Adão e Eva pecaram contra Deus pela soberba, porque queriam saber por si mesmos o que é bom e o que é mal. Na verdade, hoje nós poderíamos chamar isso de relativismo.
E Lúcifer foi expulso do paraíso e enviado para o inferno. E hoje, amados irmãos e irmãs, nós, sobretudo, olhemos para os santos arcanjos, sobretudo para a espada de São Miguel, que está levantada, erguida. São Miguel que diz: quem é como Deus? Só Deus é Deus. Todas as vezes que eu transgrido um dos mandamentos de Deus, eu ajo como Lúcifer. Qual o lema de Lúcifer? Non serviam, ou seja, não servirei. O lema de Satanás é não se submeter a Deus. E quando nós olhamos para a Virgem Maria, o que é que ela diz? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. De alguma forma, nós nos tornamos anjos rebeldes, anjos malvados, quando não obedecemos a palavra do Senhor. Que hoje possamos subir pela escada que é Cristo para o céu e contemplarmos os anjos de Deus subindo e descendo, esses anjos que se aproximam de nós. É interessante que o livro de Tobias retrata a missão do anjo Rafael. Quando tu e Sara fazieis oração, era eu quem apresentava vossas súplicas diante da glória do Senhor e as lia. É isso que Rafael fala, o anjo Rafael fala para Tobias e Sara. Quando eles faziam oração, era o anjo Rafael que a apresentava para Deus. Essa é a missão dos anjos, levarem as nossas súplicas, as nossas preces para Deus. Anjo significa mensageiro. João Batista foi o grande mensageiro. A palavra evangelho tem na sua raiz a palavra angelos, significa mensagem. O que é o evangelho? É a boa nova. E que nós sejamos verdadeiros anjos para os nossos irmãos, para que assim a palavra de Deus, o Evangelho, possa ser transmitido através dos nossos lábios, mas também através do nosso serviço, da nossa benevolência. Foi o amor de Deus por nós, a Virgem Santíssima, ela que pisou a cabeça da serpente, como também São Miguel, arcanjo, juntamente com os seus anjos, que venceram a batalha no céu. Mas nós sabemos que o mensageiro por excelência é Jesus Cristo. Inclusive, os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael estão a serviço daquele que é o único pontífice entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Foi na cruz, no seu sangue derramado, essa cruz que se tornou a escada por onde se chega ao céu. Foi nela que nós galgamos, subimos, saindo da terra e tocamos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.